Oi, pessoal, tudo bem? Vamos comentar brevemente a questão número 13 do terceiro simulado FUVEST aplicado pelo ângulo neste ano de 2023. Acompanhe comigo, por favor. O texto da questão 13 é esse aí, é um excerto do livro Dialética da Colonização, escrito pelo professor Alfredo Bose, recentemente falecido, e um dos maiores críticos literários do Brasil, tá? Esse trechinho aí, pessoal, trata basicamente de duas correntes políticas opostas que se defrontaram em meio do segundo reinado, né, mais ou menos ali na segunda metade do século XIX no Brasil, um período bastante turbulento da nossa história. E a nossa tarefa nessa questão vai ser encontrar a alternativa que nos dê duas expressões presentes no texto referentes a uma e a outra dessas correntes, tá? Então eu vou ler o enunciado, vocês vão ver que é isso. No fragmento, o crítico literário Alfredo Bose aborda perspectivas divergentes sobre os rumos do país, que podem ser identificadas nas expressões. Bom, para facilitar a resolução, eu redigitei o texto e grifei, né, destaquei, né, em vermelho e em azul todas as expressões que as alternativas forneciam. Em azul estão aquelas relacionadas à corrente política mais antiga, né, que ele chama aí de conservadorismo das oligarquias. E em vermelho a corrente progressista, tá bom? Isso está na segunda linha, até aí não causa dúvida nenhuma, né? Então vamos ler o texto. Quando o segundo reinado ia ao meio, o velho, mas ainda robusto conservadorismo das oligarquias se vê desafiado por uma corrente progressista, impaciente com a estagnação política, defensora da indústria e do trabalho livre, confiante na democracia yankee, enfim, desejosa de parear o Brasil com o nível dos centros capitalistas. Ele está descrevendo essa corrente progressista, certo? E continua. Para esse movimento de ideias, que Joaquim Nabuco chamou de novo liberalismo, o mito do bom selvagem não tinha muito o que dizer. Vamos parar por aqui. Novo liberalismo, pessoal, é a maneira como o escritor abolicionista Joaquim Nabuco chamava esse movimento de ideias, que é o movimento de ideias da corrente progressista, que o autor do texto acabou de descrever. Portanto, novo liberalismo, neste contexto aqui, é um sinônimo de corrente progressista, tá bom? E esse mito do bom selvagem, pessoal? Bom, ainda que você não se lembrasse dessa ideia central aí no pensamento do filósofo Rousseau, no século XVIII, que teve muita influência sobre o romantismo brasileiro, particularmente na sua vertente indianista, o contexto mostra para você que esse mito do bom selvagem está em oposição ao novo liberalismo. Afinal, o que o autor está dizendo é que esse mito não tinha muito o que dizer a esse movimento de ideias que aí na frase se exprime como novo liberalismo. Então, se ele está em oposição, você pode alinhar esse termo ao conservadorismo das oligarquias, que aparece lá na segunda linha, tá bom? Vamos continuar a ler. Era um símbolo de outros tempos. Ele ainda está falando do mito do bom selvagem, tá bom? Era um símbolo de outros tempos, forjado pela cultura da independência e que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar. Bom, gente, o termo cultura da independência pode causar aqui alguma dificuldade. Afinal, quando a gente ouve falar em independência, a gente vai pensando logo num momento da história do Brasil que é entendido como um momento de progresso, né? Afinal, foi a independência que marcou o fim da colônia, não é? Que transformou o Brasil numa nação separada de Portugal e colocou o país em novos rumos, não é? E, de fato, foi um momento de progresso mesmo, em relação ao Brasil colonial. Agora, neste texto aqui, o termo de comparação não é o passado da independência, é o futuro, é o segundo reinado. Portanto, no contexto deste texto, a cultura da independência é uma cultura já antiquada, ficou lá para trás, na época do romantismo, tá bom? Então, esse termo aí vai ser alinhado também àquele conservadorismo oligárquico que foi mencionado anteriormente, tá bom? Sigamos com a leitura. Aos olhos da nova geração, o futuro era a única dimensão a ser contemplada. E os poemas de Castro Alves diriam eloquentemente das esperanças postas no século grande e forte, segundo os epítetos do seu modelo Victor Hugo. E agora ele segue da seguinte maneira. Mas nos porões bafientos dessa casa, que se queria moderna e escancarava as janelas para o sol do porvir, escondia-se um morto, ou melhor, um agonizante que incomodava uns e movia a indignação de outros, o cativeiro do negro. Gente, nesse parágrafo aqui, o autor do texto está fazendo uma alegoria, tá? Uma alegoria da situação política do Brasil naquela época, né?
a segunda metade do século XIX. É como se essa situação política fosse uma casa com dois níveis. Um nível térreo, né, cujas janelas estavam escancaradas, né, muito abertas para o sol do porvir. Esse sol do porvir aqui representa as ideias modernas, democráticas, progressistas, certo? Mas dentro da casa e no interior dela, embaixo, nos porões, né, havia, nesse lugar cheio de mofo, cheio de umidade, escuro, havia uma pessoa agonizante que estava morrendo. Essa pessoa representa o cativeiro do negro, representa o regime escravocrata. E por que estava agonizante? Porque vocês devem se lembrar lá das aulas de história, que na segunda metade do século XIX, perdão, uma série de leis foram passadas que restringiram progressivamente o tráfico e a posse de pessoas escravizadas no Brasil, até que, por fim, o regime escravocrata morreu, digamos assim, definitivamente em 1888. Então, essa é a explicação dessa parte da alegoria. Agora, o termo cativeiro do negro, a gente vai alinhar a quê, pessoal? Ao conservadorismo das oligarquias ou à corrente progressista? Bom, evidentemente que é o conservadorismo das oligarquias. Não só porque você sabe que a escravidão no Brasil é uma coisa arcaica, né, antecede o próprio país enquanto nação, né, vem desde a época colonial, mas também, pessoal, ali na terceira linha, disse explicitamente que essa corrente progressista era defensora da indústria e do trabalho livre, né, o que está em franca oposição ao trabalho escravo. Então, você, evidentemente, alinha o termo, a expressão cativeiro do negro ao conservadorismo das oligarquias, tá bom? No último parágrafo, a gente lê: Alencar pudera ainda fundir índio e português a golpes de folhetim, ou no embalo da sua prosa lírica, mas negro e branco riscavam-se em um xadrez de oposições sem matizes. Gente, Alencar, você se lembra, aquele famoso escritor romântico, que escreveu muitos romances indianistas, né? É a eles que está aludindo aí o professor Bose, né? Quando ele fala de fundir índio em português, né? Fundir índio e português. A expressão golpes de folhetim alude a duas coisas. Em primeiro lugar, ao folhetim, que é o gênero que o Alencar se destacou, né? Esse romance, né? Publicado em pequenos capítulos nos jornais, e que depois era reunido em livro. E a palavra golpes refere, digamos assim, uma maneira grosseira, ou não grosseira, um pouco forçada, né, ou bastante forçada, com que ele representava, de modo excessivamente idealizado, essa relação histórica entre o índio e o português na formação do Brasil enquanto nação, tá bom? Então, esses golpes de folhetim aí, gente, referem àquela cultura romântica, aquela cultura da independência, né, como o próprio texto diz, e, portanto, a gente alinha esse termo também junto ao conservadorismo das oligarquias. Mesmo que você não soubesse nada disso ou não se lembrasse na hora, os tempos verbais dão uma pista para você, né? Olha só, Alencar pudera, no mais que perfeito, lembra? É aquele tempo que serve para indicar um acontecimento anterior a outro acontecimento já passado. Então, é esse aqui. Alencar pudera ainda fundir índio e português, mas negro e branco riscavam ser imperfeito, quer dizer, agora, naquele momento ali de que o autor está tratando, não é? Então, ele está opondo aí o passado do segundo reinado a um passado ainda mais antigo, que é esse passado aí da época do Alencar, e isso era uma boa pista para você alinhar essa expressão, golpe de folhetim, ao conservadorismo das oligarquias. Então, voltando à questão, gente, a única alternativa correta é a alternativa D, corrente progressista e cultura da independência, tá bom? Eu tentei, ao longo desse comentário, mostrar para você como você podia resolver a questão, mesmo sem ter grandes conhecimentos de história do Brasil, né? Porque aqui a aula é de português. Mas, evidentemente, um bom conhecimento de história do Brasil, do período aí de que trata o autor desse texto, ajudava pra caramba, né, a resolver essa questão de modo muito mais fácil, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.